bom dia para você ouvinte nessa manhã ensolarada de sexta-feira. Nós estamos aqui com um renomado médico, cirurgião oncoplástico, mastologista, que vai falar sobre os avanços tecnológicos no cuidado e no tratamento para o câncer de mama. Seja bem-vindo ao Direto ao Ponto, Dr. Flávio Amorim. Muito obrigado, Cristiane, muito obrigado aos ouvintes. Eu quero mandar um abraço especial a Dilson, né? É comum encontrar a Dilson aqui de manhã e, Dilson, Fernando me saudou aqui com um café 2 de julho no ponto, mas eu pedi licença, transferi para Miro a demanda e eu tô esperando o seu convite para tomar contigo aqui o café 2 de julho. Eu não vou tomar com o Fernando, não. Aproveitar para mandar um grande abraço para a Zenilda, para a Deise e o pessoal do Café 2 de Julho, que é parceiro aqui do Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Doutor, vamos direto ao ponto então? Quais são os avanços tecnológicos no tratamento do câncer de mama? Cristiane, temos avanços tanto do ponto de vista de diagnóstico para a parte preventiva, no que se refere à melhora da qualidade das imagens. Os mamógrafos atuais, eles têm uma qualidade de resolução de imagem muito melhor, permitindo que a gente detecte as lesões muito iniciais, muito pequenas. E a quantidade de radiação é importante a gente pontuar, porque tem muita mulher que fica com medo de fazer a mamografia em virtude do que circula nas redes sociais, de que radiação dá câncer, que é mais perigoso receber a radiação e ter um câncer por radiação da mamografia do que deixar de fazer mamografia. Isso é fake, né? Então os mamógrafos atuais, eles têm uma qualidade e emitem uma quantidade de radiação ínfima, pequena, que não causa dano ao organismo no sentido de gerar uma nova doença, de gerar um câncer. E é possível descobrir, ontem mesmo eu estava com um caso que os patologistas na hora da cirurgia tiveram até uma certa dificuldade de encontrar a lesão que eu enviei para avaliar as margens cirúrgicas. Eles não estavam encontrando em virtude do grau inicial da lesão. A lesão muito parecida com as células mamárias normais e muito pequena. E isso foi através de exame de imagem, uma mamografia bem feita, uma ultrassonografia muito bem feita, que gerou a possibilidade do diagnóstico precoce. Essa moça deve estar curada já com a cirurgia, provavelmente não vai precisar usar quimioterapia em virtude do momento que foi feito o diagnóstico. E isso traduz o que você me perguntou, avanço tecnológico no diagnóstico. A ressonância de mama também ela tem avançado muito. Não é um exame que deva ser oferecido para todo mundo. Existem os casos específicos para que nós solicitemos o exame de ressonância. Então são mulheres de alto risco, com história familiar forte, ou mulheres que estão em planejamento cirúrgico e não vão tirar a mama. Então esses casos são bem aplicados assim para poder solicitarmos a ressonância, que é um exame que soma também no diagnóstico. A inteligência artificial na saúde é algo cada vez mais comum. Isso tem contribuído para o tratamento cirúrgico, por exemplo, do câncer de mama? Inteligência artificial no tratamento cirúrgico, não. E a gente já tem robótica no câncer da mama. Na Itália tem alguns centros que têm feito cirurgia robótica, mas são cirurgias ainda que demandam muito tempo, aumentam muito o tempo cirúrgico, e quando você aumenta o tempo cirúrgico, aumenta o risco de complicações para o paciente. Mas a inteligência artificial ela vem para a imagem. Então hoje já é possível introduzir técnicas de inteligência artificial nos exames de imagem, e nos exames de patologia também se espera que logo a inteligência artificial esteja na prática disponível para auxiliar. O senhor acabou de falar de uma paciente que fez uma cirurgia. Como é que está o avanço tecnológico na cirurgia em si? A gente conta com a adição da medicina nuclear, que permite que façamos cirurgias menores, menos invasivas, tanto na mama quanto na axila. Antigamente, o tratamento do câncer de mama, em todo câncer de mama invasivo, era preconizado esvaziamento axilar. Então, a gente tinha que tirar todos os gânglios da axila. E isso gera para as pacientes, na grande maioria das pacientes, edema do braço. E com a introdução da medicina nuclear no tratamento do câncer de mama, a gente pode selecionar um linfonodo, retirar esse linfonodo, fazer análise. Se ele for negativo, não precisa esvaziar a axila completamente, e poupa a paciente dessa possibilidade de edema. As lesões muito pequenas também, elas também são marcadas com medicação da medicina nuclear e possibilita uma retirada de menor quantidade de tecido, causando menor prejuízo estético
para paciente. Então tem esses avanços. E a oncoplástica ela não é recente, Cristiane. Tem coisas na medicina que elas acontecem, depois elas ficam um tempo sem acontecer. Técnicas cirúrgicas, por exemplo, mamoplastia com inserção de prótese abaixo do músculo. Isso lá atrás foi preconizado por cirurgiões plásticos. Isso caiu de moda em virtude da modificação dos implantes, da textura dos implantes, para uma textura menos lisa. Só que ultimamente nós voltamos a usar implantes lisos e a inserção da prótese atrás do músculo voltou, eu vou dizer moda, não gosto de usar esse termo, Ia ser usado, mas, então. mas vou usar, voltou a ser moda porque fixa melhor a prótese. Então, a oncoplástica ela já aconteceu no passado e ela teve um momento grande de abandono e agora retorna com muita intensidade, que são técnicas cirúrgicas onde é possível ressecar uma quantidade de tecido grande sem retirar a mama completamente e oferecer para as pacientes um resultado estético aceitável. Então, também é tido como algo inovador, sim. Muito bom isso aí, porque nós sabemos que uma das coisas que a pessoa que está passando pelo tratamento de câncer, a mulher, a autoestima da mulher está muito ligada a essa questão dos seios, né, do cabelo que acaba caindo. Então, você tem a possibilidade de fazer uma cirurgia para a retirada de um tumor e logo em seguida já fazer uma oncoplastia, posso dizer assim, e sair com sua mama restaurada. Eu acho que no tratamento isso interfere de forma positiva por conta da saúde mental dessa paciente, não é isso? Perfeito. A saúde mental é fundamental. A gente sabe que quando o indivíduo está bem do ponto de vista psicológico, o sistema imunológico funciona melhor. O sistema imunológico ele é sim importante no tratamento, no combate da doença. As nossas células de defesa, elas, quando reconhecem uma célula estranha no organismo, ainda que essa célula tenha derivado de nosso próprio organismo, ela vai combater. E, inclusive, existem avanços tecnológicos em tratamento do câncer de mama que facilitam a ação do sistema imunológico, apresentam, identificam as células do tumor para que as células do nosso próprio corpo interajam e destruam. Houve um avanço significativo, robusto, no tratamento com medicamentos para o câncer de mama. E isso tem gerado um impacto na diminuição da mortalidade pelo câncer de mama. Se você consultar aqui as páginas, os sites, eles vão estar afirmando, ainda afirmam, que a queda da mortalidade se deve ao diagnóstico precoce. De fato acontece. Uhum. De fato tem tido diagnóstico precoce. Houve sim melhora nos exames, mas o impacto no tratamento também ele já contribui em diminuição de mortalidade, e isso vai ficar muito mais intenso a cada ano que vai chegar, porque eu trato uma paciente hoje, eu quero ver, eu quero ver essa paciente viva daqui a 30 anos, 40 anos, Claro. no mínimo. No mínimo, nossa meta é essa, não é menor. Uhum. Então, o que eu quero dizer, uma medicação que está sendo introduzida agora, você só vai reconhecer o impacto dela na mortalidade da população daqui a 10 anos, 15 anos. Mas são números robustos que os trabalhos científicos têm demonstrado. E aí, Cris, a gente precisa hoje investir no diagnóstico. Então, se o indivíduo faz uma biópsia de uma paciente, de uma lesão inicial, nessa biópsia vem um resultado compatível com o tecido mamário normal e a lesão é suspeita, é necessário repetir essa biópsia. Essa paciente de ontem aconteceu isso. Uhum. Ela veio com uma biópsia feita em outro serviço e estava escrito lá no laudo da patologia algo que é compatível com o tecido mamário normal. Aí eu olhei a imagem que ela tinha do ultrassom, suspeita, vamos repetir a biópsia. Parece tão simples, mas às vezes as pessoas não fazem. Uhum. Se contentam com aquele resultado negativo. E quando nós repetimos, deu uma lesão, não fechou o diagnóstico, deu uma lesão de dúvida, fizemos um exame complementar chamado imunistoquímica, aí sim fechou o diagnóstico.
a moça está operada e deve estar curada. Então, Muito bom. com o tratamento específico, é importante que o diagnóstico seja feito de maneira precisa antes da cirurgia. No passado não tinha tanto problema fazer a cirurgia, descobrir o câncer e tratar. Hoje tem, porque o tratamento está cada vez mais específico e mais personalizado. Então é fundamental investir no diagnóstico de precisão. Era isso que eu ia te perguntar. Uma outra tecnologia que vem ganhando destaque é a medicina personalizada. O que é isso e de que forma isso pode interferir nesse tratamento? Hoje a gente consegue fazer isso para a mama fazendo a biópsia prévia, fazendo um exame chamado de imunistoquímica e identificando qual é o perfil imunistoquímico daquele tumor daquela pessoa. E aí outros fatores são avaliados, idade, histórico familiar, e aí faz-se uma composição de risco. Nessa composição entra o estudo genético, e aí se define se essa moça ela vai fazer primeiro quimioterapia, se ela vai fazer primeiro cirurgia. O tipo de cirurgia também é escolhido, é oferecido de acordo com a análise dessas variáveis. E cada uma pessoa que apresenta o diagnóstico, ela deve ter uma análise detalhada para que ela receba a melhor opção para o caso dela. Falar de conscientização e informação é poder, né? Com as mídias sociais e a internet, como as mídias sociais e a internet contribuem para divulgar conhecimento sobre o câncer de mama e seus tratamentos. Nós estamos aí no meio da campanha, né? Já quase encerrando a campanha do Outubro Rosa, mas entender que não é só uma campanha. A campanha serve para que as mídias, para que a informação chegue de forma a essas pessoas. Isso contribui de alguma forma, doutor? Contribui. O Outubro Rosa, ele justamente ele tem esse significado ao redor do mundo, de palestras, de eventos, caminhadas, eventos que chamem a atenção para a causa. Qual causa? O câncer de mama, mas com qual sentido específico? Fazer o diagnóstico precoce. Então, é importante conscientizar a população, sim, e aí as mídias, elas são positivas. Temos sempre que ter cuidado com as fakes, né, com as fake news, mas as mídias são importantes, sim, elas somam, e a mensagem é ter a mama examinada. Toda mulher deve ter a mama examinada por um profissional de saúde uma vez por ano. Isso não envolve exame complementar, nem tecnologia. Envolve uma consulta, uma conversa e um exame físico. As mulheres com mais de 50 anos. Na verdade, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela preconiza acima de 40 anos, mas o Ministério da Saúde preconiza acima de 50 anos. Devem fazer sua mamografia. Eu recomendo que faça uma vez no ano. E diante de qualquer sintoma, em qualquer período do ano, a mulher deve procurar um atendimento médico para que tenha sua mama examinada e tenha sua mama investigada. São coisas diferentes. Um grupo de mulheres é aquele grupo de mulher que sente alguma coisa, bate na nossa porta e busca ajuda. Essa nós temos obrigação de esmiuçarmos o atendimento, a investigação para buscar o diagnóstico da melhor forma. Existe um grupo de mulheres que estão no seu trabalho, no seu lazer, no seu estudo, em sua casa, com a doença presente, crescendo silenciosamente, sem provocar nenhum sintoma, e esse grupo tem que ser resgatado para o rastreamento, que é feito com o exame de mamografia. Então, esse exame de mamografia, ele tem a faixa etária. As que estão fora da faixa etária precisam ser examinadas. Então, essa é a mensagem que a gente deve reforçar no Outubro Rosa. Para a mulher estimular o autoconhecimento do seu corpo, se tocar, isso é importante para a mulher de uma maneira geral, de uma maneira conceitual, até para o posicionamento da mulher na sociedade. Então, ela precisa se examinar, se tocar, se conhecer, ter a mama examinada uma vez por ano por profissional de saúde, e se tiver na idade, ir lá no local que faz a mamografia. A Secretaria de Saúde do município oferece vagas que sobram. Todo mês tem vagas sobrando para os exames de mamografia, feito com exame de qualidade. Existem os serviços suplementares que são diversos na cidade. Então essa moça deve se dirigir ao serviço, fazer sua mamografia. A que não está na faixa etária, ter a mama examinada. A que tiver sintoma, procurar um auxílio médico, que não necessariamente é o mastologista, pode ser o ginecologista, o clínico da unidade de saúde, o enfermeiro com treinamento no exame clínico das mamas. A gente está com um projeto junto ao governo do estado para fazer essa capacitação em todo o estado, naquelas regiões mais
longínquas, aqueles municípios necessário. que as pessoas têm difícil acesso aos exames, né? Então, não precisa ser necessariamente um mastologista, não tem um número de mastologista para cobrir toda a população da Bahia. Mas essas mulheres têm que ter suas mamas examinadas, sim. Poxa, dá até pena de parar aqui, viu, gente? Vamos falar sobre, pra gente encerrar, nós falamos aí sobre medicamentos. Com esses avanços tecnológicos, o que é que o senhor visualiza no tratamento do câncer para o futuro? Cada vez mais a presença da avaliação oncogenética. A oncogenética cada vez mais, eu imagino, isso tem sido dito, ela vai entrar não só no tratamento, mas no diagnóstico. Eu acho que no futuro nós vamos dividir melhor os grupos de população para fazer determinados exames. Um grupo de pacientes não vão nem fazer mamografia, porque talvez não precise, porque o risco é muito baixo. Outro grupo tem que fazer mamografia, outro talvez ressonância. Isso já tem sido dito, já tem trabalho científico já buscando esse entendimento. E no tratamento, a avaliação oncogenética ela é muito importante. Então eu acho que cada vez mais os tratamentos serão definidos com base nessa avaliação genética, não só na mama. Em outras patologias, doenças crônicas também, a genética vai chegar. Cirurgias menos mutiladoras, mais conservadoras. Lembrar que tem muita mulher que acaba sendo beneficiada no tratamento do câncer de mama na hora que a gente faz a plástica junto, né? Uhum. Isso é um fato também. A mulher não tem a mama tão bonita, já tem vontade de melhorar. A gente tira o tumor e conserta aquela mama e deixa a outra parecida. Eu tô falando com ênfase parecida porque é difícil deixar igualzinha, porque são técnicas diferentes. Você não pode usar a técnica de um tratamento de um câncer numa mama que não tem doença, só para tentar deixar parecida com a outra. Por quê? Porque pode ter efeito colateral da cirurgia. Então tem esse detalhe, mas dá para melhorar muito o resultado cosmético das pacientes. Muito bom. Gratidão a doutor Flávio Amorim por compartilhar aqui o seu conhecimento conosco hoje, é inspirador. Muito obrigada por dividir o seu tempo aqui conosco e com os ouvintes da Princesa FM. Nós que agradecemos, eu reitero o meu abraço a Dilson. Fernando, não fique enciumado. Eu adoro ouvir histórias de Dilson, eu ouvi ele falando de Evaristo essa semana. Sim. Né? E aí, Evaristo jogou no Barcelona, né? No Barcelona e no Real Madrid, ídolo nos dois. Eu queria até fazer uma pergunta para Dilson, para ele responder nos próximos dias. Se ele não entende, não acha, ele viu aqui em Feira de Santana um craque que teve no Brasil jogar aqui. Sabe quem eu tô falando, não? 1967. Eu ouvi também essa história aqui. Sim. Eu só tô juntando uma história com outra história, né? Eu ouvi essa história de Dilson. Foi o Onça, não? Não, foi o Galinho. Zico. Sim. Zico teve por Feira de Santana, né? Eu conheço essa história. Recusado pelo Fluminense de Feira. Não é? E aí, Miro, não seria o caso de Zico ter ido pro Barcelona, pro Real Madrid, ao invés da Udinese? Você acha que não houve aí um desperdício de talento nessa situação? Qual a opinião? Qual a sua opinião, Fernando? Eu tô perguntando pra você, mas eu quero ouvir Dilson falar isso também, viu? Não, sem dúvida. O Mas Zico, existe época, a gente porque até... naquela época, rapidamente,